Olá! Que o Brasil é um país muito desigual, todo mundo sabe. Mas quanto é desigual? Nosso país não tem números citados no best-seller O Capital no século XXI, de Thomas Piketty, sob o argumento de não haver dados disponíveis. Mas o pesquisador Pedro Ferreira de Souza, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, quer lançar luz sobre o assunto com sua premiada tese de doutorado sobre a concentração de renda entre os ricos no Brasil. É ele o entrevistado dessa edição do Agenda Econômica. Pedro, é um prazer muito grande recebê-lo aqui. Prazer é meu. Pedro, a sua tese, você teve dificuldade de encontrar esses números que o Piketty não encontrou? Uma dificuldade muito grande. Na verdade, assim, durante a maior parte do tempo até os números já estavam disponíveis, mas sempre em uns lugares um pouco obscuros e não muito fáceis de achar. Então a gente teve que passar por muitas bibliotecas aqui no Brasil e fora para achar, geralmente de ano a ano, as informações. E, por incrível que pareça, assim, o período mais recente acabou sendo mais difícil, né? O período depois dos anos 90, tem um buraco assim, nos dados ali no início dos anos 90, acho que a confusão toda do país não ajudou. Para deixar claro para quem está nos assistindo, a sua tese vai de 1926 a 2013, e aí agora a gente está expandindo a cada ano conforme as informações são divulgadas. Então, durante a maior parte do período, a gente tem informações até relativamente boas. Quando chega no final dos anos 80, fica um pouco já difícil por causa da inflação, era muito alta, né? Os números começam a ficar um pouco estranhos. Aí tem um intervalo nos anos 90 ali que a gente não tem dado nenhum, que é uma pena, né? Que é logo antes e depois do Plano Real. E aí, na segunda metade dos anos 90, volta a ter, assim, com alguma regularidade, e mais recentemente a Receita está fazendo um trabalho bem melhor de divulgar periodicamente. Tá. Uma das coisas que já me chama a atenção de cara na sua tese é que a concentração da riqueza entre os ricos ela é muito constante. Ela é um fenômeno bastante peculiar, né? Porque ela está sempre num patamar muito alto, assim, eu não esperava ter esse tipo de trajetória, né? Ela nunca foi baixa, também nunca foi muito pior, assim, do que é hoje. O que ela evolui é um pouco em ondas, assim, né? Sem uma tendência muito clara. Uma trajetória bem brasileira, na verdade. Sim, mas dá para dizer que os ricos estão sempre mantendo essa concentração de renda entre os ricos? Ela está sempre num patamar mais ou menos constante? Sim, com certeza. Acho que está sempre ali entre 20% e 25%, perto de 25% da renda brasileira, sempre indo para o 1% mais rico, assim, com algumas flutuações ao longo do tempo importantes, mas que, se você olhar no longo prazo, é mais ou menos um quarto da renda nacional. Certo. O Brasil é um dos países com maior concentração de renda, e a gente tem isso em números aqui. O Brasil hoje ocupa o segundo lugar. De acordo com o Laboratório Mundial da Desigualdade, o Brasil está em segundo lugar na concentração de renda entre o 1% mais rico da população, que abocanha ali, segundo o laboratório, 28,3%, atrás só de Catar, um pouco acima do Chile. No intervalo ali, Emirados Árabes Unidos, Líbano, Iraque, e a gente colocou ali 3 países, 2 do BRIC e a Turquia, que é um país que mais ou menos comparável ao Brasil, em termos de economia, e para mostrar que essa concentração realmente é muito elevada no nosso país. Não, é muito elevado. Assim, durante um bom período, o Brasil era o mais desigual, né? Que é mais recentemente que eles tiveram acesso a esses dados do Oriente Médio, né? Então, agora que a gente felizmente perdeu esse posto. Mas, assim, tem uma única cuidado que é sempre bom ter nesses rankings internacionais é que, em geral, os piores países são aqueles para os quais a gente não tem informação, né? São os países talvez sejam ainda mais desiguais, então é possível que, se a gente tivesse dado para todos os países do mundo, o Brasil estivesse um pouquinho mais abaixo nesse ranking, mas, de qualquer maneira, estaria entre os mais desiguais, com certeza. Mas, de qualquer forma, entre os países mais importantes, colocando-nos aí, talvez, importantes que nem tenhamos, né? Mas o Brasil desponta ali, ao lado do Chile, porque Catar também é uma economia petrolífera, mas é um país minúsculo, né? Não, com certeza. E a gente fez também, colocamos a questão da concentração entre as diversas faixas, né, da população. Então, queria até agradecer nosso artista aqui, o André Mendes, que ele fez uma comparação muito bacana, que ele colocou de 10 em 10% aqui a questão da desigualdade. Então, os 50% mais pobres ficando com menos de 14% da renda, os 40% que seria a nossa classe média, acho que não dá nem para falar assim, né? Mas aqueles 40% intermediários, depois dos 50% mais pobres, com 30% da renda, e os 10% mais ricos, que pega 55%, mais da metade da renda nacional. E, na sequência, a gente continuou essa arte para mostrar
a concentração de renda nesse 1% mais rico. Proporcionalmente, ali, a gente colocou todo o dinheiro que ele tem, olha como que sumiu no nosso mapa as outras faixas de concentração. Isso a gente percebe com os dados estatísticos, né? A gente tem aqui os dados aqui dos 50% mais ricos, que ele vinha aqui, em 2002 estava em 12,3%, 2006 sobe para 13% da renda, 2010, depois do governo do Lula, ele chega a 13,9%, em 2014, que é o ano pré-crise, é 14,3%, para 2015, que é o último número disponível no Laboratório Mundial da Desigualdade, para 13,9%. Houve uma melhora no governo, vamos dizer, os sociais-democratas, né? Pegando aí essa parte PSDB, PT, houve uma melhora e como é que foi isso? Como é que você pode dizer isso para nós? Depende um pouco de como a gente olha, mas eu acho que a mensagem, assim, se a gente olhar da virada do século, aí, 99, 2000 para frente, até final dos anos 90, você vê dois fenômenos que são bastante interessantes. Um é o topo fica mais ou menos estável, né? Quer dizer, a fatia do 1% mais rico, ela não muda muito, talvez até aumente um pouco, mas não muda muito. Sim. Por outro lado, esses 50% mais pobres, eles também melhoram um pouco, né? E, assim, claro que os valores, eles não chamam tanta atenção porque é uma fatia muito pequena da renda total. Sim. Mas há um aumento da participação dos 50% mais pobres. E quem perde é justamente os outros 40%, né? Que você chamou de classe média, né? É quem não está nem na metade mais pobre, nem no 1% ou nos 10% mais ricos. Esse pessoal teve a sua fração da renda encolhendo até bastante nesse período. O Mark Morgan, com quem você trabalha, fala até de um esmagamento desses 40%. Isso é um fenômeno bastante interessante, assim, de você conseguir promover alguma redistribuição, mas não do jeito que seria o ideal, né? Assim, a arte deixou muito claro, né, que a característica marcante do Brasil é que a renda está muito concentrada no topo, né? É 1%, é o 5%. No máximo, a gente pode falar até os 10% mais ricos, concentram uma fatia gigante da renda nacional. Muito, muito fora do padrão mundial, como vocês mostraram muito bem. E a gente conseguiu redistribuir, mas sem tocar nessas pessoas, né? Sem tocar nesse grupo, né? Não vou nem falar pessoas, mas esse grupo. E óbvio que tem um limite do quanto você consegue fazer isso. Você está redistribuindo de uma população que só está um pouquinho melhor do que os 50% mais pobres, né? Então, no longo prazo, não vai ser assim que a gente vai conseguir virar um país, digamos assim, com padrão europeu de desigualdade, alguma coisa do tipo. Você vai precisar, em algum momento, resolver esse problema, promovendo algum tipo de redistribuição a partir do topo mesmo. E esse esmagamento parece que é um fenômeno mundial também, né? Essa coisa dessa classe média, que não é bem classe média, mas essa diminuição da renda desses 40%, acima da metade mais pobre, é um fenômeno mundial e parece que está também ligado um pouco ao populismo que tem avançado aí no mundo todo. Com certeza, acho que é um fenômeno particularmente forte nos países que já são desenvolvidos hoje, né? Nos Estados Unidos, você vê essa retórica populista muito clara de trabalho industrial, né, de valorização do trabalho industrial, vamos trazer as indústrias de volta, porque lá o emprego industrial, de fato, é um emprego de qualidade melhor e que era para pessoas que estavam mais ou menos nessa faixa mesmo de renda. Então, eu acho que nesses países você vê isso muito claramente, o que é um pouco surpreendente é ver num país como o Brasil, que é completamente diferente, né? Nosso nível de renda é outro, a nossa composição da economia é completamente diferente, mas eu acho que os fenômenos estão claramente interligados, sim. Uma das conclusões do livro do Piketty, que ele fala lá, que no século XX mostra muito o aparecimento dessa classe média patrimonial. Né? Uma classe média que conseguiu alguma riqueza, né? Porque ele fala em três tipos de renda. A renda do trabalho, a renda do capital e a renda patrimonial, se me corrija se eu estiver errado, é isso aí. E surge no período depois da guerra essa ascensão dessa classe média patrimonial. E que há uma ruptura. E na sua dissertação, na sua tese, desculpe, você está falando e que você mostra que não há a questão o Brasil não há essa ruptura. Como não? A ruptura, a história é mais ou menos constante. Eu lembrei automaticamente do livro da Lilian Schwartz, da biografia do Brasil, uma biografia, que eu acho que uma das coisas que ela falar é exatamente dessa questão do Brasil, uma história sem rupturas. A gente precisaria de uma ruptura para mudar essa distribuição do Eu espero que não, né? Acho que é uma conclusão bastante pessimista desses trabalhos todos, que estão usando esses dados mais de longo prazo.
é você olhar que, na verdade, muitos desses países que hoje a gente admira muito, né, França, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, eles eram países extremamente desiguais até a virada do século XX, né, muito desiguais, assim, próximos ao que a gente é, desigualdade. E que nesses países, ou em boa parte deles, o que aconteceu foi num período muito curto de tempo, que é basicamente entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, as rupturas e as tragédias, as catástrofes mudaram tudo. Né? De fato, não só pela destruição da guerra, mas também pelo próprio fato de você ter que convencer sua população a ir lutar numa guerra, você precisa implementar uma série de políticas extremamente radicais, de curto prazo, inclusive para financiar a guerra, né, e que refizeram totalmente a distribuição de renda e mudaram totalmente a cara do país, né, desses países. Só que são, evidentemente, circunstâncias horrorosas, né? Assim, a guerra não é exatamente nada agradável. Mas, e a partir dessas conclusões, você vê que em outros lugares também, onde houve mudanças rápidas, sempre teve alguma ruptura dessas que a gente quer evitar a todo custo. Então, por exemplo, você mostra que, você vê que na Rússia ou na antiga União Soviética, quando houve a Revolução, há uma queda muito grande, e depois quando há, né, o fim do regime, também, enfim, o momento dos anos 90 na Rússia foi muito dramático, um aumento muito grande da desigualdade. Então, acho que a dificuldade e o dilema intelectual e político, na verdade, é esse. Como você consegue reduzir bastante, ou controlar em alguns países, ou em outros, como o Brasil, reduzir bastante a desigualdade, sem precisar passar por um trauma coletivo desses que realmente, no fundo, torna a vida de todo mundo, pelo menos no curto prazo, muito pior. Né? Então, é isso que a gente vai ter que achar alguma solução. Porque uma coisa que eu sempre gosto de falar é isso. A gente não tem nenhum caso bem conhecido de um país que fosse como o Brasil, e tenha ido assim, tranquilamente ao longo de 30, 40, 50 anos, diminuindo a desigualdade, de repente olha e fala, nossa, viramos um país como a França. Não tem nenhum caso bem conhecido de um país que fosse o Brasil e tenha virado a França ao longo de 50 anos de democracia, tranquilidade, etc. O que não significa que seja impossível. Só significa que a gente não conhece, não tem casos bem documentados disso. Realmente, a gente tem sempre que falar, porque pode ter algum exemplo perdido por aí, mas eu não conheço. A princípio seria uma coisa inédita. Seria uma coisa inédita. Então, a gente teria que ir numa direção que é nova. Né? Então, no mínimo, a gente tem que falar, olha, se é isso que a gente quer, a gente tem que ser honesto se é isso que a gente quer, porque às vezes até, enfim, é uma coisa politicamente duvidosa, se é a vontade realmente hegemônica, mas se é isso que a gente quer, a gente vai ter que inventar um caminho novo. Numa entrevista recente, você disse que uma das situações que a gente podia ter para tentar diminuir essa desigualdade mais rapidamente seria mexer no imposto de renda. Que o imposto de renda está aí, seria fácil aumentar uma alíquota, diminuir as deduções. Você acha que essa realmente é a maneira mais próxima que a gente está dessa desigualdade? Eu acho que, assim, a primeira coisa, mexer só no imposto de renda não vai resolver o nosso problema. A gente não vai deixar de ser o Brasil ali, o segundo ranking, não vai virar, para continuar no mesmo exemplo, a gente não vai virar a França ou a Alemanha, alguma coisa assim. Mas eu acho que ele pode ajudar muito. E eu acho que talvez ele seja assim, o primeiro da fila, assim, o primeiro item da lista do que a gente poderia fazer, que a gente sabe que pode fazer e que não vai trazer nenhum caos político nem econômico, que a gente poderia fazer de fato, onde a gente tem muita margem de manobra para melhorar, e que a gente sabe mais ou menos o que fazer e que poderia ter um efeito bem positivo. Não vai ser... A gente tem um quadro aqui que eu queria chamar também sobre a distribuição do imposto no Brasil. A gente vê aqui muito claramente que a renda ela está pouco tributada, principalmente em comparação com outros países, né, 20%, e o foco da nossa tributação é o consumo, né? A gente tem essa questão da propriedade também, que você até falou nessa outra entrevista também, que a gente poderia melhorar também a tributação. Mas acho que tirar do consumo aí também é fundamental, né, Pedro? Com certeza. O consumo, ele é na melhor das hipóteses, ele é neutro, mas, na verdade, se você olhar bem, ele é sempre um imposto regressivo e distorsivo da atividade econômica. Né? Penaliza os mais pobres, né? Penaliza os mais pobres, porque todo mundo, é aquele mesmo imposto no feijão que todo mundo vai pagar, enfim, independentemente da sua renda. Né? E, na verdade, assim, eu acho que o dilema número 1, a gente se falou, e até hoje passa muito tempo falando qual é o nível certo da carga tributária, se tem que cobrar mais imposto, menos imposto, etc. E alguma coisa que eu gostaria muito que se discutisse mais, eu acho que algumas pessoas também estão fazendo bastante esforço nessa direção, é mudar a composição dessa carga, diminuir esse número do consumo e aumentar aquele número da renda e da propriedade, que poderia ser bom, inclusive, para a economia brasileira. Você tocou em educação. O Piketty fala várias vezes no livro dele que uma das melhores formas de você distribuir a renda é a educação. Não seria uma maneira viável e fácil também, e até para o progresso do país também, que tanto reclama da falta de pessoas capacitadas para uma faixa do mercado de trabalho aí que não há
não encontra quem trabalhe? Não, com certeza, o que eu acho que, assim, educação é com certeza uma ferramenta fenomenal para muitas coisas, né? Para o crescimento econômico, para o próprio funcionamento da democracia, para reduzir a desigualdade. A gente tem muita desigualdade educacional no Brasil ainda, a gente está melhorando, mas muita desigualdade. Agora, o meu medo é sempre, assim, as pessoas exageram um pouco o efeito da educação, né? Eu acho que ela é super importante, ela tem que ser uma prioridade, inclusive porque é uma coisa de longo prazo, né? A gente não vai resolver do dia para a noite, mas a gente tem que ter noção de que mesmo que amanhã a gente acordasse, o ensino no Brasil fosse maravilhoso, né? Assim, todos os jovens tivessem realmente todas as condições de desabrochar e de alcançar seu potencial, só o fato que o tempo que demora para o menino entrar na escola e sair da universidade... É uma geração para ele entrar no mercado de trabalho. Até esse pessoal virar a maioria no mercado de trabalho, a gente está falando de 40, 50 anos facilmente. E mesmo assim, eu tenho dúvidas o quanto esse tipo de iniciativa sozinha resolveria a questão do 1%, por exemplo. Porque parece que tudo tem que ter uma estratégia, né? Exatamente. Uma estratégia que envolva todos os aspectos. O ideal é isso, é você mexer por todos os lados. Você tem que investir em educação, com certeza. A gente tem muita desigualdade educacional e isso vai ser muito bom para o país, se a gente melhorar a educação. E é uma forma de distribuir renda também. Exatamente. E aí, por outro lado, você vai mexer também no imposto de renda? Vai, claro, porque é um jeito de você financiar o gasto com a educação de um jeito bem melhor. Então, eu acho que a desigualdade brasileira é tão alta que a gente precisa pensar de um jeito mais integrado, assim, as diferentes políticas, de todas estarem avançando na mesma direção. As propostas de reforma tributária que estão em tramitação aqui no Congresso, elas vão nesse sentido? Eu acho, assim, as propostas são muito boas, na verdade. Assim, tem muitas coisas muito boas. Mas elas focam especificamente na simplificação e racionalização dos impostos sobre o consumo. Né? Essa ideia do imposto sobre valor agregado, para você parar de ter cobrança em cascata, para você tornar mais fácil a declaração de imposto, parar de ter guerra entre os estados, né? Guerra fiscal, etc. Elas não tocam muito nessa questão da progressividade ou da redistribuição dos impostos. Né? Eu acho que esse talvez seja a lacuna e o que poderia entrar nessa discussão. Elas não estão falando de vamos aumentar o imposto de renda para poder diminuir o imposto sobre consumo, vamos aumentar o IPTU para poder diminuir o imposto sobre consumo. Elas estão falando como a gente cobra melhor o imposto sobre consumo para penalizar menos as pessoas, dar menos trabalho. Então, eu acho que tem muito espaço para entrar essa outra agenda de, não, vamos melhorar o imposto de renda, então, para diminuir esse peso sobre o consumo. Acho que isso não está muito ainda sendo discutido e é uma coisa que eu acho que seria bastante importante para o país. E a tributação sobre a propriedade, que seria sobre imóveis rurais, herança, como é que você vê isso? Há espaço para isso crescer aqui? Eu acho que há espaço para melhorar, com certeza. Assim, a gente não sabe exatamente até onde dá para ir. É claro que tem sempre que reconhecer que chega num ponto que você começa a ter efeitos negativos que você quer evitar, mas no caso específico do Brasil, acho que o IPTU e o ITR, né, que seria o IPTU rural, né, o Imposto sobre Propriedade Rural, tem muito espaço para melhorar. No caso do IPTU, até a última vez que eu verifiquei, a arrecadação do IPTU no Brasil era menor do que a do IPVA. O que é uma coisa assim, como assim a gente tem, né, menos... O valor dos imóveis urbanos é menor do que a da frota de veículos? Não faz muito sentido. Isso acontece porque a maior parte dos municípios não cobra o IPTU ou cobra de um jeito muito precário, né? O ITR também é irrisório. O ITR é irrisório. A arrecadação dele ultrapassou 1 bilhão tem pouco tempo, né? Assim, E eu acho que, enfim, são dois impostos bons, né, do ponto de vista da teoria econômica, são impostos bons, que você poderia aumentar. Você não vai cobrar também taxas extorsivas, mas você poderia aumentar muito, inclusive, para ajudar o problema fiscal brasileiro, né? Os municípios brasileiros também não estão nada bem das pernas, né, em termos de orçamento e gastos e despesas. Então, acho que o IPTU e o ITR poderiam melhorar muito. Tá ok. Preparamos aqui uma outra arte também para mostrar um pouco que essa coisa da renda no Brasil, ela pode até subir. Aqui é a renda anual por adulto. A gente vê que ela subiu em 2014, depois voltou a cair, hoje está no patamar bem inferior. Mas essa alteração, você vê, a renda do país sobe. A renda do país dividida pelo número de adultos sobe. Mas os ricos continuam com a mesma percentual da distribuição. É muito difícil, um pedaço que você fala da sua tese, vamos deixar quem está dentro e vamos tentar incluir quem está fora, né? É muito difícil tomar de quem está dentro? É difícil, sim, é difícil porque também você não vai tomar do tipo, ok, você vai ser obrigado a me dar, né? Não vou te confiscar, mas é muito difícil porque, inclusive politicamente, assim, quando você tem uma concentração tão grande de recursos numa elite tão pequena, né? Assim, está falando tudo bem, 1 milhão de pessoas, mas mesmo assim uma elite relativamente pequena,
é muito fácil você conseguir, ou é bem mais fácil você conseguir converter esses recursos em poder político, influência na imprensa, enfim, lobby e outro tipo de atividade que você consegue sempre reverter e minimizar as perdas que você tem. Até porque o Estado é muito complicado, né? Tem políticas e regulações e impostos e detalhes para todos os lados. Então, não é nada incomum você ver em países, na verdade não só no Brasil, mas em outros países, você vê alguma medida que seja muito redistributiva e que vá beneficiar muitos mais pobres e que junto com ela vem um jabuti ali, uma coisa, aquela coisa de botar o jabuti na árvore de alguma medida que ninguém está prestando atenção, que é muito técnica e que, na verdade, está perdoando muitas dívidas de um grupo específico, enfim, ou dando muitas vantagens para quem já está no topo da distribuição, né? E esse gráfico, até se a gente voltasse para 2005, 2006, veria um crescimento da renda maior ainda mantendo esse padrão que você falou, sem uma mudança muito clara. A gente optou por colocar aqui esses números mais recentes, né, para colocar a questão de como que essa alteração, né, ela chega, mas ela não alcança, vamos dizer, a massa, né? O pessoal com o menor poder aquisitivo. E essa arte é muito interessante porque, na verdade, mostra também o tamanho do buraco que a gente está até hoje, depois da crise de 2014, né? Quer dizer, mesmo em 2018, uma renda ainda bem mais baixa do que a gente teve, né, em 2014. Então, a gente está naquele pior dos mundos, né? Um país que não está crescendo e continua muito desigual e está meio estagnado, né? Assim, patinando. E tem um outro dado também, que você chegou lá e está aí também nas estatísticas. Houve essa queda, a crise, né? O PIB caiu, a gente teve uma queda estrondosa da economia, mas a renda dos mais ricos continuou a crescer e a dos mais pobres diminuiu. Isso você vê até em outras fontes de dados, né? O IBGE divulgou pesquisa recentemente que mostra que de 2017 para 2018 a renda dos 30% mais pobres caiu, quer dizer, mesmo a gente já passou do pior da crise, né? Na PNAD lá do IBGE a renda cai e quem mais ganha é 1% mais rico. Então é um cenário bastante preocupante, assim. Acho que é hora de acender a luz amarela, digamos assim. Sim, nós temos até uma outra arte que mostra isso, né? Que é exatamente da PNAD contínua, que você falou, que houve uma redução e hoje a média de rendimento dos 50% mais pobres é 33, quase 34 vezes menor do que a média de rendimento do pessoal que está lá no topo da nossa pirâmide. Isso o que causa isso? A economia ela vai no moto contínuo o que causa isso? Porque para mim é uma incógnita. Não, é impressionante, inclusive porque a gente sabe que essas pesquisas, como a PNAD, que é uma pesquisa excelente, ela, na verdade, até nem está pegando o mais rico do mais rico, né? Que é o cara que não quer ser entrevistado, não tem tempo, enfim. Na verdade, assim, por isso que eu acho interessante olhar a evolução histórica do Brasil, né? Assim, a gente tem uma espécie de acúmulo de desigualdades que nunca foram atacadas nem destravadas, de fato, ao longo do tempo. E a gente, além de tudo, todo esse passado, enfim, todo mundo sabe, né, da escravidão, séculos de escravidão, a forma como a gente foi colonizado, a gente tem, digamos assim, pecados novos que vão se somando quase a cada geração, né? Assim, a forma como a gente promoveu a nossa industrialização foi extremamente concentradora. Depois do fim da ditadura, a gente fez uma Constituição que, na verdade, é muito boa em vários aspectos, mas que tentou acomodar também muitos interesses, então não... Inclusive, faz sentido, assim, para evitar conflitos naquele momento, mas tentou acomodar sempre. Então, sempre vai um pouco na lógica do vamos incluir quem está de fora, mas sem tentar mexer em quem está dentro, digamos assim, né? Então, até hoje, você vê uma série de políticas da própria forma como o gasto público e a arrecadação de impostos é feita, que, na verdade, assim, a gente arrecada muito, gasta muito, mas também não está arrecadando só dos mais ricos. A gente está evitando entrar nessa questão distributiva do jeito que dá. Assim, eu acho que essa é um pouco a fórmula política que o Brasil encontrou, que o país encontrou, e eu falo assim, de 30, 40 anos, né? Não estou nem falando de nenhum governo ou outro, não. Assim, foi a fórmula que a gente encontrou para ter algum grau de estabilidade e tentar resolver, e não está dando muito certo, né? Por enquanto, está num momento particularmente ruim. E sem um direcionamento, eu ia dizer do governo, mas sem um direcionamento da sociedade, parece meio difícil chegar lá. Um dado que você cita aqui, que a Espanha tinha a mesma renda que a gente em 1950, e hoje é 2 vezes maior. O Japão tinha a nossa renda em 1950. A China tinha 10 vezes menos no ano 2000. Sem um direcionamento da sociedade, do governo, para isso acontecer, nós não vamos conseguir naturalmente, não, né? Porque parece que a tendência natural é só o acúmulo cada vez maior. Como tem acontecido em outros países também, como mostra o Piketty? Pois é muito difícil, assim, é muito difícil pensar, porque normalmente, qual é a desculpa, assim, ou a razão política que se dá para justificar um grau alto de desigualdade é falar, essa desigualdade alta é necessária para a gente crescer muito.
né? A gente vai crescer muito, então a vida de todo mundo, no fundo, está melhorando, a desigualdade, digamos assim, é o preço que a gente tem que pagar para crescer muito. Mas, evidentemente, não é o caso do Brasil, porque a gente está com uma alta desigualdade e não cresce muito há muito tempo. E, na verdade, enfim, essa conclusão é bastante questionada em quase todos os países do mundo. Esses exemplos, ou vários deles que você citou, são países que cresceram bastante e que a desigualdade lá não explodiu e é muito menor do que a nossa, né? Então, a gente está realmente nesse pior dos mundos de uma estagnação econômica, de um padrão de vida que não melhora há gerações e um nível de desigualdade que também não está apontando para nenhuma direção boa para o futuro. Então, é difícil ser otimista agora. Ô Pedro, um prazer muito grande ter você aqui no Agenda Econômica. O prazer foi meu. E meu muito obrigado também a você que esteve com a gente até aqui. Caso você queira rever este ou outro programa, entre em nossa página na internet, senado.leg.br/tv ou no youtube.com/TV Senado. Você pode enviar seus comentários e sugestões pelo telefone 0800 61 2211, a ligação é grátis, ou pelo e-mail agendaeconomica@senado.leg.br. Até o próximo programa.